Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Novamente, nossos encontros semanais estamos juntos. Você, seu Ronaldo Moraes, e eu, para as nossas reflexões, segundo essa obra tão preciosa. Seu Ronaldo. Bom dia a todos, muita paz. Estamos mais uma vez reunidos aqui no MAP para fazermos reflexões de Emmanuel. Que Jesus nos inspire, nos oriente, nos ampare em mais essa tarefa. Muita assim paz. Seja. Do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem 18, Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra reflexos de si mesmo. Aí, dentre os princípios de ação e reação, funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de alma se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando, muita vez, de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transferem-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que hajam assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação, na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e, bastas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio,
aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilharam irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Em obediência aos ditames da evolução. Emmanuel sempre faz um fechamento brilhante. Ou seja, todos nós estamos, digamos assim, dentro de um planejamento divino, sujeito a cumprir as leis divinas. Ou seja, como sempre gostamos de lembrar, não existe erros no planejamento do Criador. E a sociedade, como Emmanuel nos mostra aqui, é uma comunhão de seres espirituais tendo experiências físicas aonde possam aprender, seguir, reparar, corrigir e evoluir. Não é verdade, Samuel? Isso é. Reforçando o que o Hugo colocou, nós percebemos aqui nos 2 primeiros parágrafos uma definição completamente diferente daquilo que conhecemos como sociedade. Quando ele afirma a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí, dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Brilhante. Só esse parágrafo já seria digamos assim, um tópico grandioso para o nosso estudo. E vale a pena sempre lembrar, abrindo um parênteses aqui, que quando esse vídeo acabar, os estudos começam, porque as obras de Emmanuel são tão profundas e complexas que não temos, claro, a pretensão de aprofundar aqui. Precisaríamos de muito mais tempo. Mas adquira seu livro e leia, releia, reveja esse vídeo várias e várias vezes. Veja os vídeos que nós já fizemos aqui e outros que faremos ainda em sequência aos estudos de Emmanuel. Mas, muito bem observado aqui pelo Sr. Ronaldo, a sociedade humana pode ser comparada, sim, a uma imensa floresta de criação mental, porque o universo é mental. A alegria, a tristeza está dentro de nós, a felicidade também. O amor que você sente pelo outro não está lá fora, nem no outro, está dentro de você. Por isso nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós pensamos, sentimos e, consequentemente, emanamos. Isso. E um detalhe, Hugo, sociedade
Quando nós olhamos pela ótica espírita, existe a sociedade nossa, humana, encarnada e a desencarnada. Sim. Nesse momento, por exemplo, dentro dessa floresta, não é, de criações mentais, está aqui o Hugo, fazendo parte dessa sociedade, eu, Emmanuel, no mundo espiritual, nos dando um ensinamento para nós vermos a sociedade de uma forma diferente do que aprendemos até hoje. Que ele mostra dentro de todo esse processo, lá no final da mensagem, Sim. entra o quê? Ação e reação. Ação e reação, brilhante, seu Ronaldo. Brilhante a colocação. E uma prova clara dessa questão da ação e reação, e que nós vamos, digamos assim, aprendendo, purificando, reconstruindo os nossos erros, edificando o nosso futuro, é quando ele nos fala aqui, no final do 4º parágrafo, ele fala assim, e purificando sentimentos na reconstrução dos nossos destinos. Olha que outra questão completando. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que eles furtaram a terra em que lhes situava o degrau evolutivo. Quando nós damos um pulo no passado, pode ser nós aqui, Sim. neste período, não é, em que poderemos ter, sim, escravizado outras pessoas. Sim. Não é? E muito possivelmente fizemos algum tipo de delito, algum tipo de, enfim, situação que hoje não nos alegraríamos em lembrar. Por isso nós temos o véu do esquecimento, porém, a vida vai nos direcionando, porque a sabedoria divina e a misericórdia divina nos ampara para o reparo dos nossos próprios erros, porque é igual criança, né? Para você educar a criança, quando ela acaba de brincar, o que você tem que fazer? Educar a criança para que guarde os brinquedinhos. Isso. Porque se você não faz ela guardar os próprios brinquedinhos, ela vai crescer e vai fazer as coisas, vai deixar que os outros resolvam os problemas ou as questões que ela mesma criou. Então, na educação, nós fazemos com que as crianças possam colaborar a reparar aquilo que elas mesmas fizeram, porque isso faz parte do aprendizado. A natureza é pedagógica, então nós estamos aqui para reparar alguma ou algumas coisas que em outros momentos nós fizemos e hoje, pelo amor e a misericórdia divina, estamos tendo o privilégio e a oportunidade de reparar. Isso aí. E essa sociedade na qual Emmanuel faz parte, e ele esteve com Jesus, né? Sim. Há 2000 anos, 2024 anos, vamos colocar assim. Então, naquela época, na visão dele, a sociedade era Roma. Sim. O Império Romano. Hoje é diferente para ele. E para nós também, não é, Hugo? Ele acreditava, nessa época ele acreditava que Roma era a capital do mundo. E de certa forma, digamos assim, socialmente falando, até era naquele tempo, porque Roma dominou boa parte do planeta durante muito tempo. E ele, como senador romano, nessa encarnação que ele conheceu Jesus, que ele era o senador romano Publius Lentulus, ele teve um momento com Jesus que mudaria para sempre o rumo da sua história. E aí você falando isso, me lembro, um senador romano diante de um carpinteiro. Que essa era a visão dele na época, não é? Sim. Uma sociedade romana injusta e a sociedade cristã justa. E o que o fez ouvir aquele carpinteiro foi justamente a dor e a aflição de um pai que ele tinha. Você vai acompanhar essa história com mais clareza num livro Há 2000 anos, do mesmo autor espiritual, Emmanuel. Quando ele tem a sua filha enferma, ele fica desesperado, sem saber o que fazer, e ele busca o equilíbrio, e ele acaba se sensibilizando e começa a entender que existia um carpinteiro que fazia milagres e transformava as pessoas através da sua fala.
E através dessa sua fala, ele conseguia transformar as pessoas. Celso, eu vou pedir aqui para cortar o finalzinho, vou dar esse espaço aqui, tá? O carpinteiro que através da sua fala conseguia transformar as pessoas, arrastava as multidões. E esse carpinteiro, nós sabemos que é o nosso Mestre Jesus. Mas aquele momento, muito breve, mudaria a história de Emmanuel e, consequentemente, colaboraria com a mudança da nossa história, porque, através dessa sensibilização de Emmanuel, hoje estamos aqui, colhendo os frutos desse encontro com o Mestre Jesus, que nos presenteou com essas obras incríveis. Mas, senhor Ronaldo. Agradecemos mais uma vez a nossa participação e Jesus, que é sempre o nosso guia e modelo, nos ajuda sempre no tema de hoje, que é sociedade. Muita paz. Muita paz a todos. Nos encontramos muito em breve. Tchau.